Boa noite, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um trabalho de exposição doutrinária da Casa Espírita Fraternidade. Então, antes de iniciarmos a nossa exposição, gostaríamos de convidar a todos para o trabalho de irradiação, que é o momento em que nós nos unimos em preces, em bons sentimentos e pensamentos, levando essa prece para todos aqueles que necessitam, para os nossos lares e para nós mesmos. Então, aqueles que se sentirem confortáveis podem fechar os seus olhos. Vamos respirar fundo, elevar os nossos pensamentos até Deus, esse Pai de amor, misericórdia, e agradecer pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos encarnados neste planeta escola, que nos acolhe com tanto amor e nos permite, através da reencarnação, aprendermos e evoluirmos. Envolvidos por esse sentimento de gratidão, vamos nesse momento lembrar dos nossos lares, de cada peça, cada ambiente, dos nossos seres amados, nossos familiares, que lá dividem essa jornada conosco. Pedir que essa luz que emana desse momento possa envolver a todos, caminhando pela nossa rua, os nossos vizinhos, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, nosso estado, país, envolvendo o globo terrestre, esse planeta bendito que não só nos acolhe, mas nos dá o necessário para vivermos e aprendermos todos juntos. Que essa luz possa chegar até os hospitais, envolvendo os nossos irmãos necessitados da saúde física, também aos presídios, levando amor e paz para consciências e corações, para os nossos irmãos que moram nas ruas, que possam receber o aconchego, o acolhimento e ser envolvidos pela esperança e pela fé em Ti, Pai. Pelos nossos pequenos que aguardam em orfanatos, em lares, pelo acolhimento, que eles também possam ser envolvidos pela esperança, pelo amor que emana da Tua luz. Que os bons amigos, nesse momento, possam estar conosco, nos auxiliando na condição do trabalho, na percepção dos ensinamentos que são necessários a cada um de nós, certos de que recebemos, Pai, de acordo com o nosso merecimento. E que assim seja. Então, um bom trabalho de exposição a todos. Agradecendo então a todos que nos prestigiam nas redes sociais, em nome da Casa Espírita Fraternidade, queremos, neste momento de reflexão, nessa oportunidade, trazermos o tema Chamamento Celeste. Para explorarmos esse tema, nós vamos nos recorrer principalmente da obra Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, nas lições 139, na obra da Salvação, e 153, ouçamos. De imediato, então, nós vamos à lição de número 153. Ela tem como título Ouçamos. E as lições dessa obra Fonte Viva, elas são curtas e no prefácio sempre tem a citação de um versículo do Novo Testamento,
o qual é desenvolvido no decorrer da lição. Então nós temos a lição ouçamos e temos um versículo constante em Marcos, capítulo 1, versículo 20. E logo os chamou. E a lição então se desenvolve e no seu cerne nos traz: em cada situação do caminho é possível registrar o chamamento celeste. No tempo familiar, onde surgem problemas difíceis, ante o companheiro desconhecido que pede cooperação, à frente do adversário que espera entendimento e tolerância, a um pé do enfermo que aguarda assistência e carinho, à face do ignorante que reclama socorro e ensinamento, junto à criança que roga bondade e compreensão. Por onde formos, Jesus, Mestre silencioso, nos chama ao testemunho da lição que aprendemos. E aqui nós, com base nessas informações que nos foram trazidas, nós já podemos começar a desenvolver reflexões a respeito. E sempre lembrando que quando nós ouvimos ou estudamos uma lição como essa, são várias as interpretações que nós podemos ter. E isto é saudável, porque à medida que nós vamos nos aprofundando nas reflexões, mais alto nós vamos chegando no grau de entendimento. Então, quando nós lemos uma lição, dali a um tempo a gente lê novamente, muitas vezes essa interpretação ela vai se ampliando. Então, nesse momento de reflexão, nós vamos trazer uma das interpretações que podem ser realizadas. Os irmãos, ao relê-la, poderão certamente chegar a outros elementos. Mas ali nos fala a respeito de um chamamento celeste, um chamado, que poderíamos traduzir como um convite. E ali nos coloca a base deste chamamento, ou seja, por onde formos, Jesus, Mestre silencioso, nos chama ao testemunho da lição que aprendemos. Em termos práticos, o que nos é falado aqui, podemos resumir em uma máxima bem restrita, é seguirmos os ensinamentos de Jesus, praticarmos aquilo que nós já alcançamos no nível de entendimento, ou seja, dar o testemunho da lição aprendida. E esse dar o testemunho, ele vai além do processo da aprendizagem, ele vai além do processo filosófico. Dar o testemunho, ele é um complemento através de uma ação prática de algo que está em nível filosófico ou em nível de ensinamento religioso. Então, é um ensinamento de Jesus que refletimos, entendemos, aceitamos, mas que em algum momento ele vai partir para o aspecto prático. Este é o chamamento celeste. Então, por isso que Jesus falou aqui, aliás, Marcos nos traz, e logo os chamou. Quer dizer, é um chamamento celeste para a modificação, não só para a modificação, mas também para a ação em primeiro lugar. E esta ação, como nós vamos ver daqui a pouquinho, ela pode abranger vários níveis, vários aspectos. Vamos aprofundar um pouco a respeito desse chamamento celeste. Um chamado, um convite que é realizado. Já passam mais de 2 milênios que Cristo esteve entre nós, que nos trouxe informações, que nos deu exemplos complementando essas informações, ou seja, não foram apenas palavras, mas foram palavras seguidas de ações, nos mostrando que aquelas propostas eram possíveis de ser realizadas. Exemplo, Jesus nos falou do perdão. Lá nas estações do Calvário, quando ele era supliciado, ali ele deu a exemplificação do perdão, quando disse ao Pai: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, perdoando ali os seus algozes no momento daquele sofrimento intenso. Então, é a palavra, é a teoria e é a ação. E isso é um processo já de 2000 anos. Nós, na condição de espíritos encarnados, já tivemos várias experiências anteriores.
Estamos tendo essa atual oportunidade e ainda teremos outras existências rumo ao nosso aperfeiçoamento. Sempre, como nos diz a questão 132 do Livro dos Espíritos, sempre com o objetivo da evolução, da melhoria, do aprimoramento, de aquisição de virtudes, de superação de vícios. Este é o chamamento divino, o chamamento à ação, o chamamento à modificação. A palavra do Mestre continua ainda em validade. O convite que o Mestre nos fez ainda continua em validade. Ou seja, este chamado ainda está ativo, esse convite ainda está buscando eco muitas vezes em nossos corações. Sendo que alguns de nós já atendemos a este chamado, já começamos esse processo. Alguns ainda estão no campo do convite. É isso que, nessa oportunidade de reflexão, a gente quer relembrar. Porque esse chamamento celeste, nós podemos também entender ele sobre dois aspectos. E aí eles vão se apresentando como aspectos que vão ter exatamente a sua utilidade prática na nossa vida. Vejamos então. O processo de aceitar esse chamamento celeste, ou seja, o processo de aceitar o convite do Mestre para segui-lo, e depois nós vamos tentar trazer elementos que ajudem a nós a entender o que é este seguir ao Mestre. Este processo ele pode se dar pelo amor. Ou seja, uma iniciativa própria nossa na condição de espíritos em evolução, de espíritos que receberam esta abençoada oportunidade da encarnação e que despertaram a sua consciência, que despertaram-se nas suas caminhadas exatamente para quê? Para uma possibilidade de mudança, para um desejo de mudança, para um desejo de fazer diferente, para um desejo de fazer melhor, para o desejo de fazer a diferença entre aqueles que fazem parte do seu meio de convivência, transformando melhor o seu ambiente, tendo uma conduta diferenciada, e essa conduta diferenciada exatamente guiada pelos ensinamentos do Mestre, que, como bem nos coloca o Evangelho segundo o Espiritismo, nos relembra, aliás, se resume à máxima: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nosso amor a Deus, nosso amor próprio, nosso respeito conosco mesmo e, por extensão, o nosso amor ao próximo. E aí, então, este processo de despertar da consciência vai exatamente nessa linha, procurar seguir o Mestre. E seguir o Mestre é, de forma sintética, de forma resumida, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Fazer todo o bem que nos é possível, aproveitarmos das pequenas oportunidades que vão surgindo, e a lição 153 aqui do Fonte Viva nos fala disso. Em cada situação do caminho é possível registrar o chamamento celeste. Então, não apenas nas grandes coisas, não apenas nos grandes acontecimentos, mas em cada situação da vida, se apresentando ali uma oportunidade para nós nos comportarmos de maneira diferente, para melhor, com mais paciência, com mais caridade, com mais resignação. E é claro que aqui estamos falando de situações que são muitas vezes para nós desafiadoras de alcançarmos. Parecem coisas simples no campo teórico, mas quando chega na prática surge a dificuldade. Puxa vida, estou tentando ser paciente e não consigo. Ou eu estava tentando superar determinada situação, daqui a pouco eu fraquejei, daqui a pouco eu fiz diferente do que eu gostaria. É importante nós, com respeito a isso que foi comentado, termos ciência do seguinte: é um processo de caminhada, podemos assim dizer numa linguagem figurada. Então, quando nós queremos superar algo, quando nós queremos superar um vício moral, vai ser natural os nossos tropeços. É importante que nós tenhamos ciência disso. Porém, é importante nós também lembrarmos que, ao tropeçarmos, é importante nós nos reerguermos com a rapidez e seguirmos a caminhada rumo àquilo que nós estamos buscando. Errei, queria ter feito diferente. Bom, daqui para frente eu vou tentar acertar. Este é o seguir em frente, não fazer daquele pequeno tropeço motivo para interromper a caminhada.
Então esse é o processo natural da nossa evolução. O fato de buscarmos seguir Cristo, de buscarmos nos modificar, o fato de despertar a nossa consciência para as realidades espirituais, envolve exatamente o entendimento de que em algum momento poderemos fracassar momentaneamente nesse objetivo, mas esse pequeno fracasso não deve ser para nós um impedimento. Vamos nos reerguer, nos fortalecermos com a oração e vamos continuar a nossa caminhada. Essa é a proposta. E a cada passo que nós vamos dando nessas conquistas, nós vamos ficando, entre aspas, mais fortes espiritualmente, mais resistentes. Nós vamos desenvolvendo em nós o quê? O hábito da perseverança, o hábito da continuidade para atingirmos um determinado fim de crescimento. Então, estamos falando aqui do chamamento divino, de atender o chamamento divino através do processo do amor, ou seja, um despertar da consciência, um desejo interior que nos surgiu, um aceite do convite do Mestre, ou seja, situações que nós, em determinado momento, pelas reflexões, pelo exercício do autoconhecimento, começamos a desenvolver em nós. Muito importante nesse aspecto o papel da religiosidade, porque muitas vezes a religiosidade nos faculta, nos auxilia a entrarmos em sintonia com essa busca de questões divinas, e aí então, com esses elementos, fica muito mais fácil a gente iniciar um processo de mudança, não que seja algo que seja extremamente necessário. Religião, nos religarmos a Deus. Podemos nos religarmos a Deus de forma interior, não necessariamente através de uma religião. Mas o processo da religiosidade vai nos auxiliar bastante nesta busca. Então é o processo pelo amor. Despertar, se modificar pelo desejo de se mudar. Pelo despertar da consciência. Tem um outro processo que também vai nos auxiliar a ouvirmos e a atendermos muitas vezes esse chamamento celeste, que é o processo da dor. A dor, e aqui vamos nos recorrer de Leon Denis, na obra Leon Depois da Morte, Leon Denis Depois da Morte, em especial no capítulo 9, no capítulo 13º, onde Leon Denis, com muita propriedade, aborda a questão da dor. Não só a dor física, mas também a dor moral. A dor que envolve as dificuldades, que envolve as contradições, que envolve o sofrimento. Vejamos, a dor é a advertência necessária, um estimulante à vontade do homem, pois nos obriga a nos concentrarmos para refletir e forçar-nos a domar as más paixões. Ou seja, a dor é uma advertência que chega na nossa vida. Um momento desagradável, um momento que nos tira do conforto, que nos tira do bem-estar. A dor é algo que chega na nossa vida muitas vezes, numa linguagem figurada, que se usa muito na linguagem popular, para nos sacudir, para nos dar uma sacudida, para acordarmos, para fazer nós repensarmos, fazer nós reprocessarmos determinados conceitos, para nós vermos as coisas de uma maneira diferente, para nós muitas vezes despertarmos para a necessidade de trabalhar o nosso orgulho, de trabalharmos o nosso egoísmo. Então a dor ela vem como um alerta, vem como uma sacudida. Mas Leon Denis também nos traz, lá no capítulo 13, continuando, a dor é o caminho do aperfeiçoamento. A dor física ou moral é um meio poderoso de desenvolvimento e de progresso. Por que a dor é um elemento de progresso? Porque na dor nós entramos num processo de busca. Entramos muitas vezes num processo de buscar compreender aquele momento, de buscar muitas vezes a cura de um processo de enfermidade, e nesse buscar nós vamos tomando contato com determinadas necessidades. Por exemplo, se sabe hoje, e as pesquisas estão avançando bastante, que em um processo de cura de uma doença, também vai entrar o fator emocional, o fator comportamental. Então, o médico ele vai dar a orientação, vai receitar o tratamento, mas nesse tratamento, hoje, não é apenas o tratamento da medicação, é muitas vezes o tratamento da mudança de hábito, da modificação dos hábitos, da modificação da forma de pensar a vida.
nos tratamentos de enfermidades mais graves, aí vai entrar também de forma muito importante o fortalecimento do aspecto psicológico do paciente. E este buscar um fortalecimento é o que vai começar esse processo de mudança. Muitas vezes, ante uma dificuldade, nós conseguimos fazer o quê? Nos colocar no lugar do outro, começar a ver a vida de uma forma diferente. Hoje, estamos ainda passando por uma pandemia de futuro incerto, e quantas pessoas lá no seu processo de hospitalização, de enfermidade, fizeram reflexões, fizeram proposições novas para a sua vida? Muitas vezes, irmãos, nós não temos tempo nem de pensarmos em nós mesmos. As necessidades materiais aí estão e os compromissos são muitos, de maneira que às vezes a gente não tem tempo nem de pensar na gente, de analisar como é que está a nossa vida, de relembrarmos os nossos sonhos, de avaliarmos como é que está a nossa caminhada, de termos objetivos de mudança. Às vezes não dá tempo para isso. Infelizmente, muitas vezes é no momento da enfermidade, lá numa hospitalização, que a gente vai ter esse tempo. Desculpe se eu estou falando de forma dura, mas é a realidade. Às vezes nós precisamos estar internados no hospital para ter tempo para nós mesmos. Porque a rotina que nós nos impusemos, ela muitas vezes nos impossibilita de termos um tempo para nós mesmos. E aí então a dor nesse momento, ela vai chegar como uma oportunidade de parar, de repensar, de fazer novas proposições. Se eu escapar dessa, eu vou fazer tal coisa. Se eu escapar dessa, eu vou fazer diferente. Quantas vezes a gente ouve isso? Quantas vezes a gente pensa isso perante uma situação de dificuldade? Então a dor, ela vem exatamente para isso. A dor, ela vai nos relembrar de Deus. Às vezes a gente fica esquecido de Deus. E esse esquecer de Deus é o quê? É muitas vezes quando as coisas estão num processo de normalidade, de tranquilidade, então está tudo indo mais ou menos, às vezes a gente esquece até de rezar. Claro que aqui não estamos generalizando, estamos dando exemplos hipotéticos para nós entender o papel da dor nesse processo do chamamento celeste, do chamamento divino. Não vamos generalizar, mas via de regra é assim que funciona. Sabe por quê? Porque quando a gente pega um templo religioso, que as pessoas estão chegando, muitas vezes elas chegam pelo quê? Por uma dor, por uma busca de uma compreensão, e isso é extremamente saudável, não tem nada de errado nisso, está muito certo, diga-se de passagem, porque se eu estou com uma dificuldade, eu vou buscar o quê? Eu vou buscar fortalecimento. Se eu estou afastado de Deus e surge um problema, o que eu tenho que fazer? Me religar a Deus, buscar Deus novamente, conversar com Deus novamente. Aliás, aqui eu estou até trazendo um elemento que pode ser importante, né, para aquele irmão, aquela irmã que está nos escutando agora. Conversa com Deus. Abre teu coração para Ele, as tuas necessidades, as tuas angústias. Estabelece ou reestabelece essa conexão, porque isso é importante para esse processo. Deus, ele está sempre aguardando por nós. Ele jamais se afasta de nós. Nós que muitas vezes tomamos caminhos equivocados, mas a dor surge na nossa vida para nos relembrarmos do verdadeiro caminho, ou do caminho mais apropriado. Hoje nós estamos vivendo um momento, como o Chico nos trazia, não podemos mais refazer o passado, ele já passou, mas nós podemos aproveitar bem o presente e fazer um novo futuro. Isto está em nossas mãos. Então, quando nós nos religamos a Deus, quando a gente faz essa proposição de aceitar esse chamado celeste, ou seja, aceitar essas mudanças que são necessárias na nossa vida, aí então nós estamos nos preparando para fazer um futuro melhor. Aí então nós estamos aproveitando esse presente que hoje estamos vivendo. Então, de forma geral, é o processo de chamamento pela dor. Ou por um ou por outro. Ou pelo amor ou pela dor, nós vamos ser chamados, vamos ser reconduzidos a esse convite para modificação, para as coisas serem feitas de forma diferente. Aqui eu trouxe também, para nós até trazermos com mais clareza essa reflexão, alguns exemplos, né, desse aceitando o chamamento celeste. Ou seja, o que é esse aceitar de forma prática, de forma palpável? De forma, como nos diz aqui no início da lição, de forma a dar o verdadeiro testemunho da lição de Cristo. Então esse aceitar o convite celeste é, entre outras coisas,
dedicar-se ao trabalho de transformação interior, nosso trabalho de mudança. E para nós iniciarmos qualquer trabalho de mudança, de transformação, de melhoria, é necessário nós entendermos em qual ponto nós estamos. Ou seja, é importante nós nos conhecermos. E aí entra aquela máxima lá de Santo Agostinho, questão 919 do Livro dos Espíritos, que nos falando do autoconhecimento, nos falando de dedicarmos momentos do nosso dia para as reflexões do que foi certo, daquilo que poderia ser feito de maneira mais apropriada, de nos conhecermos. Então, o autoconhecimento é o que vai dar o início do trabalho de transformação interior. Por quê? O que eu vou transformar se eu não sei o que eu tenho que transformar? Para mim transformar alguma coisa, eu tenho que me conhecer. Então, inicia-se pelo processo do autoconhecimento. Permitir-se a mudanças. Esse também é uma outra característica importante ao chamado celeste, do aceite desse chamado celeste. O permitir-se. Permitir-se a mudanças é dizer o quê? Eu fui até aqui dessa forma, daqui para frente eu quero ser diferente. Eu quero ser melhor, eu quero mudar nesse ponto, no outro ponto. Ah, mas eu fui 80 anos dessa forma, por que eu vou mudar agora? Porque é necessário. Ah, mas eu sempre fiz dessa maneira, por que eu vou ter que fazer diferente agora? Porque agora é o momento da mudança, é o momento da transformação. Então esse permitir-se a mudanças, estar entendendo que muitas vezes são necessárias mudanças, que as mudanças elas estão aí para serem realizadas e avaliadas. Não é que a gente tem que mudar tudo, a gente tem que mudar aquilo que precisa ser mudado. Aquilo que já está no caminho certo, não há necessidade de mudança, há necessidade somente de fortalecimento. Mas as mudanças, elas fazem parte da própria evolução do espírito. Tanto é que, em uma encarnação, nós estamos em uma situação reencarnatória. Em encarnação anterior, nós estávamos numa diferente. Numa encarnação posterior, também estaremos em situações diferentes. Então, as mudanças, elas são naturais no processo de evolução do espírito. Um outro aspecto importante desse aceitar o chamado celeste, a empatia. E por que eu trouxe esse elemento aqui? Justamente porque ele está se fazendo necessário, muito necessário na nossa convivência social. Empatia, colocar-se no lugar do outro, eximir-se do julgamento. Vamos deixar os julgamentos, e aí me incluo, sou o primeiro a me incluir nesse item. Vamos deixar os julgamentos para nós julgarmos a nós mesmos, para nós avaliarmos o nosso crescimento de acordo com aquilo que nós éramos anteriormente. Então, sermos severos com as nossas ações e indulgentes para com as ações dos outros. É o que o Evangelho nos traz. Então, a importância desse colocar-se no lugar do outro, tentar entender as motivações do outro e nos eximirmos de julgamentos. Vamos deixar isso para Deus. Desenvolver o hábito da gratidão, um quarto elemento. Por que desenvolver o hábito da gratidão? Porque quando a gente costuma agradecer, isso vai se tornando algo natural no nosso proceder. E quem agradece, ele não tem tempo de, digamos assim, ser ingrato, de reclamar da situação, porque a tendência dele não vai ser reclamar, vai ser agradecer. E este gesto de gratidão, esse esforço pela gratidão, ele vai ser aquilo que vai fortalecer uma outra etapa, que é a etapa da resignação, que é justamente a etapa de nós aceitarmos as dores, aceitarmos os desafios, não nos revoltarmos e usarmos a nossa energia para a superação. E a resignação, ela também, e a gratidão, a resignação, ela também vai nos trazer o quê? Uma outra coisa difícil para nós, espíritos ainda em crescimento, que é a paciência. A paciência do saber esperar, a paciência do saber calar. Por quê? Porque nós vamos estar num outro patamar de vibração. Fortalecimento da fé com orações e obras no bem. Este é o resultado final desse processo do chamamento celeste. Obras no bem. É exatamente o quê? O chamado celeste é também o testemunho da lição do Cristo. E esse testemunho é agir de acordo com aquilo que nós acreditamos. Fazer com que a nossa fé, ela seja uma fé com obras, ela seja uma fé com realizações, que nós possamos ter no exercício dessa fé também uma conexão através da oração. Estarmos ligados em oração ao iniciarmos o nosso dia, ao terminarmos, em momentos importantes do nosso dia,
no nosso culto do Evangelho no Lar, semanal. Todo esse processo de vínculo com a oração, ele vai nos ajudar no quê? Vai nos ajudar no equilíbrio do nosso corpo físico e também da nossa porção espiritual. Estaremos melhor organizados para os desafios que vão surgindo durante o dia. Aquela pequena provocação no trânsito, aquela pequena ironia, tudo isso, através da oração, muitas vezes nós vamos, por estarmos numa sintonia mais elevada, isso não vai nos atingir. De maneira que nós não vamos perder energia ou tempo com essas pequenas situações que muitas vezes acabam por nos, entre aspas, estragar o dia. Então, quando a gente está num processo de elevação espiritual, buscando algo melhor, quando a gente está com o recurso da oração, a nossa postura perante as situações são outras e bem melhores, bem mais vinculadas àquilo que Cristo nos propõe. Finalizando esses itens que dizem respeito ao chamamento celeste, nós podemos, de forma sintetizada, sugerir-nos o quê? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que tem como título Sede Perfeitos, e ali nós vamos ter o homem de bem. Neste item, o homem de bem, são elencados vários aspectos comportamentais, e citei alguns deles aqui. São citados vários aspectos comportamentais que envolvem este chamamento celeste, que envolvem nós estarmos seguindo Cristo. Ali nós já temos um guia seguro, onde é aprofundado as questões do maior mandamento, que eu citei anteriormente. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ali é aprofundado e ali então traz novas possibilidades dentro desse maior mandamento, onde nos fala de caridade, nos fala de paciência, nos fala de perdão, nos fala de esperança, nos fala de empatia. Tudo isso ali se encontra num aspecto prático. Então, até em virtude do tempo que nos é proposto para essa reflexão, a gente pode deixar como uma grande literatura de suporte para este tema, chamamento celeste, o complemento através da leitura e do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o homem de bem. De forma resumida, seriam estas as reflexões neste momento que a lição nos possibilita. E finalizando, vamos trazer a lição 139 da obra já referida, Fonte Viva, onde nós temos: se tens notícia do Evangelho no mundo da tua alma, prepara-te para ajudar infinitamente. A terra é a nossa escola e a nossa oficina. A humanidade é a nossa família. Cada dia é o ensejo bendito de aprender e auxiliar. Por mais aflitiva que seja a tua situação, ampara sempre e estará agindo no abençoado serviço de salvação que o Senhor nos chamou. Então, que possamos cada vez mais nos fortalecer nos bons propósitos, que possamos aceitar e fortalecer o nosso envolvimento com esse chamamento celeste, com esse chamamento a seguir o Mestre, a seguir as coisas elevadas, e que dessa maneira a nossa encarnação, esta abençoada oportunidade que aqui temos, que ela possa ser da melhor maneira bem aproveitada. Muita paz a todos nós. Então, queridos irmãos, vamos convidar a todos a mais uma vez fechar os olhos para a nossa prece de encerramento. Então vamos respirar fundo, agradecer ao Pai pelo trabalho da noite, por essa oportunidade de aprendermos juntos, refletirmos juntos, e que esses ensinos possam reverberar em cada um de nós ao longo dessa semana, nos auxiliando nos momentos difíceis, nos momentos em que devemos agir como mestre e buscar nele a força no caminho. Que os bons amigos possam estar conosco também, nos auxiliando nessa jornada. E que assim seja.